Olá, cafezinho com Jesus, passando aqui para te deixar aquela mensagem para esse dia que se chama hoje, te desejando aquele dia abençoado na presença do Senhor e continuando a série do livro de Ruth. Hoje nós vamos para o capítulo 2 do livro de Ruth, aonde ali nós aprendemos que nenhum recomeço é fácil. Se hoje você encerrou um ciclo da sua vida, está recomeçando, não vai ser fácil, mas eu digo para você, não desista do seu recomeço, porque a vida, ela só faz sentido quando nós nos permitimos a recomeçar todos os dias. Depois de Noemi querer que Ruth voltasse para a casa dela, da família dela, e Ruth disse que não. Ruth ali selou um vínculo com Noemi, dizendo que nada o afastaria mais dela, somente a morte afastaria ela de Noemi. E assim chegaram na cidade, em Belém de Judá. E quando chegou em Belém de Judá, era tudo novo para Ruth. As pessoas, o lugar, o Deus que aquele povo servia, porque Ruth era uma moabita. Mas Ruth, ela não teve medo, ela estava disposta a recomeçar com Noemi. Hoje você precisou encerrar um ciclo. Você está querendo recomeçar a sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Confie em Deus e dê o primeiro passo. Abra a mão do seu medo, da sua insegurança, da sua incapacidade, que muitas das vezes a gente acha que é incapaz de conseguir algo. Achamos que não somos capazes de vencer. Você é capaz de vencer, sim. Ruth, chegando à cidade em Belém de Judá, ela não se acomodou, ela foi procurar trabalho. Ela deixou Noemi e foi procurar trabalho. E Ruth chegou no milharal. E ali ela pediu aos servos que ali colhia se ela poderia catar as espigas que caíam no chão, que não tinham serventia. Ruth, ela começou a catar espiga, que naquele momento ali não era favorável para venda. E ela não teve vergonha de pedir. Mas sabe, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, confiamos e acreditamos nele, o Senhor, ele começa a nos direcionar por caminhos e nos aproximar de pessoas. Por quê? Ruth, ela foi diretamente procurar trabalho nas terras de Boaz. Nas terras de Boaz, que era o homem temente a Deus. E ali Ruth começou a catar as espigas no chão. E nesse período, Boaz chegou, saudou os seus servos, o abençoando, que Boaz era um homem bom, temente a Deus, e ali ele avistou Ruth. E perguntou aos seus servos quem era Ruth. E os servos contaram para ele quem era Ruth, que ela tinha chegado ali com Noemi. E contaram a Boaz também o que ela tinha feito por Noemi. E a atitude de Ruth tocou o coração de Boaz. Deus colocou Ruth nas mãos da pessoa certa. Hoje você pode estar se achando, eu estou passando uma humilhação. Não abra mão das oportunidades que chegam até você, mesmo que não seja aquilo que você queria. Porque às vezes é essa oportunidade que muitas das vezes você está desprezando, é a oportunidade que vai te levar ao propósito que Deus tem na sua vida. Boaz se encantou com a atitude de Ruth, chamou ela, autorizou que ela poderia catar quantas espigas ela quisesse, ainda deu ordem ao teu servo de deixar ela pegar as espigas boas também. E falou que ela poderia ficar ali
ofereceu alimento, água para Ruth e ainda protegeu Ruth, aconselhou Ruth a ficar perto das tuas servas para ninguém tocar nela e deu ordem a todos que ninguém incomodasse Ruth. Ruth não entendeu nada e perguntou para ele como ele poderia fazer tanta bondade para ela se ela era uma estrangeira. Ela não fazia parte do povo dele, era uma moabita. Mas Boaz respondeu, pela atitude que ela teve com a Noemi, era o Senhor que estava reconhecendo a bondade de Ruth e estava trazendo a provisão, vamos dizer assim, para ela. Faça o bem não querendo nada em troca, porque o seu galardão nunca vai vir do homem, mas sim de Deus. De Deus. Faça o que você tem que fazer, sem esperar a gratidão de ninguém. Porque a resposta daquilo que você fizer de bom, com certeza, vai vir da parte de Deus. E é Ele que vai te recompensar. Ruth agradeceu a Boaz. E ali ela ficou catando as espigas boas que caíam no chão, até a boa, as ruins. Ela ficou ali, ela não teve vergonha de começar do zero. Muitas das vezes nós temos medo, vergonha de começar do zero. Achamos muita humilhação para a nossa vida, porque a gente às vezes estava num patamar e temos que descer um degrau. Não tenha vergonha de descer. Quantas vezes foram necessárias? Quantas vezes você tiver de recomeçar, recomece, sem medo, sem vergonha. Ruth, ela não teve vergonha, ela ficou ali catando as espigas. E foi embora com mais, além daquilo que ela esperava. E quando Noemi viu, Noemi ficou feliz e perguntou onde ela tinha conseguido tantas espigas. E ali ela falou que tinha trabalhado para um homem chamado Boaz. E ali Noemi agradeceu porque ela sabia quem era Boaz, que era primo do seu esposo Elimeleque. E ela falou, ele ainda continua bondoso, um homem bom. E ela aconselhou a Ruth a ficar perto das servas de Boaz. Ela continuar ali, naquele lugar, não saindo dali. Porque ali ela sabia que Ruth ia ser respeitada. Porque ela estava perto de uma pessoa boa. Deus, ele vai te aproximar de pessoas para te ajudar. Não tenha medo de recomeçar. Recomece do zero. Recomece quantas vezes foram necessárias. Não faça nada para ninguém querendo algo em troca. Faça o bem. Não espere a gratidão, porque do homem você não vai ter nunca a gratidão. A maioria das vezes a gente vai ter ingratidão da parte do homem. Mas Deus, ele está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo as tuas atitudes. E é ele que vai te recompensar. Ruth começou catando espiga. Ruth não ficou acomodada. Ruth não ficou parada pensando como é que vai ser agora. Por onde eu começo? Não. Ela deixou Noemi e foi correr atrás de trabalho. Deus, ele se agrada daqueles que se movimentam. Deus não se agrada daqueles que não ficam parados, reclamando, pensando. Então, se você hoje está com medo de recomeçar, ou você não sabe por aonde recomeçar, recomece com aquilo que está nas tuas mãos. Peça a direção a Deus que Ele vai te dar. Ele vai te dar a direção correta. Mas não fique parado. Ruth despiu a vida dela e vestiu a vida de Noemi. Ruth se permitiu conhecer o Deus de Noemi. E ela começou do zero, porque ela estava num lugar totalmente novo, onde não tinha nada que lembrasse o passado dela, o povo dela, a cidade dela. Então ela teve que ter a coragem de recomeçar. E eu digo para você hoje, tenha coragem de recomeçar, porque a vida, ela só faz sentido quando nós nos permitimos a recomeçar
todos os dias. Amanhã estamos de volta com a série Ruth, capítulo 3. Que Deus abençoe o seu dia.